pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos hoje dar andamento na nossa segunda aula de Direito Constitucional, trabalhando os chamados direitos e garantias fundamentais. Queridos, na primeira aula nós conversamos sobre o que afinal são direitos fundamentais e nós conversamos e eu disse para você que direitos fundamentais são todos aqueles direitos que visam proteger a dignidade das pessoas. Professora, é só no artigo 5º que está previsto os direitos fundamentais? Não. O artigo 5º é um rol meramente exemplificativo e que vai trazer um rol de direitos protetores que visam assegurar o quê? A dignidade das pessoas. E você pode me perguntar, professora, afinal, o que é ter dignidade? E eu te respondo de uma maneira muito simples. Ter dignidade é ser tratado como igual. E o texto constitucional, ele vem nos trazer esse rol de direitos, que nós já vimos na primeira aula. Quem não teve a oportunidade de assistir, eu já encaminhei o link por meio do YouTube para você assistir a primeira aula. E se você já assistiu, assista novamente, que é muito importante esse processo de repetição. Professora, na nossa primeira aula, nós vimos aqueles direitos chamados essenciais, direitos que nós conhecemos como direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E agora nós vamos nos aprofundar nesses direitos. Peguem a sua apostila, por favor, na página 30. Apostila, página 30. Ok? Professora, onde nós paramos? Em um direito muito importante para o exercício da cidadania, que é o chamado direito de liberdade profissional. Queridos alunos, eu quero te chamar a atenção que é livre o exercício de qualquer trabalho no Brasil. Essa é a regra. Você vai ter que lembrar sempre da regra. Qual a regra, professora? É a liberdade profissional. Diz o texto da Constituição o seguinte: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Como assim, professora? Nós estamos aqui, pessoal, diante de uma norma de eficácia contida. Professora, nunca ouvi falar nisso aqui. O que você tem que lembrar? Que a regra é o livre exercício profissional. E se a lei, porventura, vier estabelecer, pessoal, algum tipo de qualificação para que aquele sujeito possa exercer essa profissão, aí sim ele vai ter que preencher determinados o quê? Determinadas qualificações. Me dá um exemplo, professora? Dou, claro que eu dou. Um exemplo, pessoal, como é que eu posso dizer? A advocacia. Fernanda, como assim a advocacia? Vamos lá. Pessoal, quando você faz a prova da OAB, você faz a prova para adquirir uma carteira profissional. Por meio dessa carteira profissional, você vai poder exercer a profissão de advogado. A lei que rege, queridos, o Estatuto da Advocacia, diz que necessariamente para que o advogado possa advogar, ou seja, para que aquele bacharel possa se tornar advogado, necessariamente ele vai ter que fazer a prova da ordem e adquirir a sua OAB. Professora, mas se cabeleireira, a lei diz alguma coisa sobre ter algum tipo de qualificação profissional? Não. Jornalista, teve até uma polêmica sobre essa questão dos jornalistas. Por quê? Porque em nome da chamada liberdade de expressão, qualquer um poderia exercer essa profissão. Então, o que eu quero que você tome muito, muito cuidado com isso aqui? Conforme já entendeu o STF, nem todas as profissões podem ser condicionadas ao cumprimento de exigências legais, uma vez que, qual é a regra? Isso aqui. A regra é a liberdade profissional. Professora, só é admitido algum tipo de restrição, é por isso que eu estou diante de uma norma, pessoal, constitucional contida.
ele vai o quê? Restringir o alcance daquela norma. Só é admitida se a lei determinar. E a lei tem que levar em consideração que o exercício daquela profissão pode possuir, pessoal, um potencial lesivo. Como assim, professora? Você acha, pessoal, que a atividade de músico é uma atividade lesiva à coletividade? O STF entendeu, queridos, que a atividade de músico, o quê? Não vai precisar de nenhum tipo de controle. Eu só preciso de controle em determinadas profissões em que vai haver algum tipo de potencial lesivo. O STF entendeu também, que linda questão de prova, que é constitucional a exigência para que o bacharel em Direito possa exercer a advocacia da sua inscrição prévia na OAB. Por quê, professora? Por quê, professora? Justamente porque, uma vez que a lei de regência exige a referida inscrição e a atividade de advogado repercute no campo de interesses de terceiros, é considerada uma atividade, pessoal, lesiva. Ok, queridos? Prof, me diga uma coisa. Liberdade de locomoção. Professora, a senhora disse que eu tenho liberdades, várias liberdades. Perfeito. As liberdades, seja liberdade de expressão, liberdade de quê, pessoal? Profissional. E aqui eu vou te trazer a chamada liberdade de locomoção. Professora, é livre a locomoção no território nacional? A regra é a liberdade de locomoção. Pessoal, me diga uma coisa. A liberdade de locomoção é livre em todo o território nacional? Perfeito, professora. Mas e se eu estiver em tempo de guerra? Queridos, tomem bastante cuidado com isso. O artigo 5º, lá no inciso 15, vai consagrar a chamada liberdade de locomoção. Por meio dessa liberdade, ele vai dizer que é livre a locomoção no território nacional, e você vai grifar, em tempo de paz. Ou seja, existe alguma restrição ao seu direito de livre locomoção? Sim. No que tange ao que, pessoal? A declaração de guerra, o poder público pode limitar o seu direito de ir e vir. O artigo 5º, lá no inciso 15, consagra a liberdade de locomoção, dizendo que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Prof, e se a minha liberdade de locomoção for violada? O que eu vou fazer, pessoal? Para todo direito existe uma garantia. Para o seu direito de ir e vir, pessoal, você vai ter como garantia o chamado habeas corpus. Tome cuidado. O direito aqui é a liberdade de ir e vir. E a garantia constitucional é o habeas corpus. Professora, como assim? Toda vez que houver algum tipo de lesão, uma ameaça de lesão no direito, o Poder Judiciário vai ser chamado a atuar. E aí você vai conversar com o Poder Judiciário por meio de uma ação conhecida como habeas corpus. Você vai falar, Judiciário, aqui, olha, meu direito foi lesado. Por favor, violaram meu direito, me proteja. E quando você for conversar com o Poder Judiciário, vai ser por meio de uma ação constitucional chamada de habeas corpus. Ok, pessoal? Prof, outro direito é a chamada liberdade de reunião. Você pode reunir-se de maneira pacífica em local aberto ao público? Pode. Professor, eu preciso de autorização? Não. Tome cuidado que uma pegadinha linda para cair em prova é justamente quando o examinador vai dizer assim, para que você possa se reunir, necessariamente você vai precisar de uma autorização. Isso não é verdade. Você vai precisar apenas de um prévio aviso à autoridade competente para você não frustrar uma outra reunião que vai acontecer, né? Ou que possa vir a acontecer naquele mesmo local. Eu tenho 5 requisitos para o preenchimento do seu direito de reunião. A reunião ela tem que ser pacífica, tem que ser sem armas
independente de autorização, é exigido prévio aviso. Não preciso de autorização, mas preciso de um prévio aviso. Para quê, professora? Para não frustrar outra reunião já convocada para o mesmo local. Vamos lá. O seu direito de reunião é um direito fundamental, que deve ser exercido de maneira pacífica, sem armas, independente de autorização. É exigido prévio aviso, não é exigido autorização, para que eu não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Vamos lá, tome muito cuidado. Preciso de autorização, professora? Não, preciso apenas de um prévio aviso. Se você for aí, pessoal, na questão número 24, nós vamos falar sobre direito de reunião e sempre que o examinador te pede esse direito, que é o direito de reunião, queridos, ele vai colocar para você que você precisa de autorização. E a professora está lhe afirmando, não é necessária a autorização. A Constituição assegura o direito de reunião em locais abertos ao público, desde que a reunião tenha caráter, o que, pessoal? Pacífico. Não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo exigida para tanto apenas prévia autorização de uma autoridade competente. Perfeito, professora. Claro que não. Olha aqui. Eu preciso de autorização, queridos? Não preciso. Eu preciso apenas de um prévio aviso. Uma questão de defensor público do Distrito Federal. Para o exercício do direito de reunião em locais públicos, faz-se necessário apenas que os interessados dirijam à autoridade competente pedido de autorização que é pessoal prévia, como forma de evitar que frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Professora, eu preciso de autorização ou é um prévio aviso à autoridade competente? É um prévio aviso. Várias questões são questionadas seu direito de reunião. A passeata pacífica sem armas realizadas em local público é protegida pelo direito constitucional à liberdade de reunião. Porém, ela está condicionada, olha aqui, a prévia autorização. Não, eu não preciso de prévia autorização. A Constituição garante aos cidadãos de modo irrestrito. Ela tem alguma restrição? Claro que tem. Ser pacífica, pedir o quê? Prévio aviso, independentemente de autorização, né? A liberdade de reunião está errado, porque eu tenho algumas restrições, tais como, pessoal, modo pacífico, os integrantes não podem portar arma, e além disso, exige-se prévio aviso à autoridade competente para não frustrar outra reunião marcada para o mesmo local, ok? Questão 28 vai dizer que o exercício do direito à liberdade de reunião em locais abertos ao público, previstos na Constituição Federal, condiciona-se a dois requisitos expressos, que é o encontro não pode frustrar outro anteriormente convocado para o mesmo local, e a autoridade competente deve ser previamente avisada, e não a questão de autorizar. Várias questões. De acordo com a Constituição, caso os integrantes de determinada associação pretendam reunir-se pacificamente, sem armas em local aberto ao público, tal reunião poderá ocorrer independentemente de autorização. Perfeito, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Aqui eu quero te chamar uma atenção, pessoal, para a questão da marcha da maconha. Professora, a marcha da maconha é vedada ou não? Tem aquela questão de apologia? Pessoal, a marcha da maconha está relacionada à liberdade de expressão e à liberdade de reunião. Segundo o STF, o aviso é uma exigência razoável que tem por finalidade possibilitar ao poder público a organização e a realização das medidas necessárias para uma questão de segurança nacional. Alguma pergunta? Alguma dúvida até aqui? Falou em liberdade de reunião, leia-se. Ela tem sim alguns requisitos que devem ser respeitados, mas o principal requisito que a banca vai te confundir é que, de acordo com a Constituição, precisaria de prévia autorização. E isso não é verdade. Ok, queridos? Beleza? Fechamos então agora o seu direito de reunião.